Síndrome de Down, ela é justamente uma síndrome cromossômica. E essa síndrome cromossômica, ela vai gerar características físicas, mentais e comportamentais muito típicas de quem adquire. Ela é uma característica genética. Nasceu um cromossomo a mais, e esse cromossomo a mais que surgiu em uma determinada região do cariótipo ocasionou a formação da síndrome de Down. Então vamos lá. A síndrome de Down, ela é um prejuízo cognitivo e ela vai incluir uma deficiência na memória espacial e uma dificuldade de converter a memória de curta duração e para uma memória de longa duração. Daquilo que a gente estudou até o momento, existe uma estrutura, um órgão que está associado a levar a memória de curta duração para a memória de longa duração. Esse órgão, se vocês não lembram, vou lembrar vocês, é o nosso hipocampo, que é justamente aquela estrutura que parece com um cavalo marinho. Então, o hipocampo, nas pessoas com síndrome de Down, ele se encontra atrofiado. O tamanho dele está bastante reduzido. E aí isso dificulta a ação dele, o funcionamento dele. Essas crianças, essas pessoas com síndrome de Down, elas têm muitas dificuldades de memorizar a longo prazo as coisas que elas aprendem. Esses defeitos na memória, eles são consistentes com o fato de que o indivíduo com síndrome de Down é afetado pelo hipocampo. Essas crianças, elas têm uma prevalência de um nascimento a cada 1.000 crianças, e 7% desse contingente de pessoas com síndrome de Down pode nascer com autismo também. Então, o autismo aí, puxando para si mais uma síndrome. Eu falei para vocês que o autismo ele pode estar associado a diversos outros tipos de doenças, ou transtornos, ou síndromes. A síndrome de Down também pode ser que você tenha uma criança, ou conheça uma criança que tenha tanto autismo quanto síndrome de Down. Como eu já falei, apresenta características físicas bastante marcantes, como, por exemplo, a fraqueza dos músculos, o andar, como segura os objetos, como fica atento às coisas, como fica sentado, a maneira como aprende, como fala. Então, são características bem específicas, assim como as características físicas que a gente pode observar. Então, eu já falei que ele apresenta uma deficiência da memória espacial e uma deficiência na assimilação da memória de longa duração, ocasionada pelo hipocampo. Essas duas características aí são específicas associadas ao hipocampo. Quem tem síndrome de Down vai ter diversos tipos de problemas associados à aprendizagem. Então, por exemplo, tem problemas na fala, tem problemas no momento de aprender, tem dificuldades em prestar atenção, tem comportamentos obsessivos, tem impulsividade. Então, tudo isso são características que atrapalham o processo de ensinar a essas crianças. Olha lá. Aqui é a representação do cariótipo humano, com seus 46 cromossomos, como eu já falei para vocês em aulas passadas. No caso da síndrome de Down, aconteceu o surgimento de um cromossomo a mais no par 21. E aí esse cromossomo a mais no par 21, ele representa o que nós chamamos de trissomia. Então, porque tem 3. Se fosse 2, é uma dissomia. Se fosse só 1, seria monossomia. Se fosse mais de 3, polissomia. Então, no par 21, apareceu um cromossomo a mais. O que ocasionou o surgimento desse cromossomo a mais? Lá no processo de divisão celular, lá no processo de meiose, existem cabinhos que puxam os cromossomos para os lados opostos. Esses cabinhos precisam funcionar para que eles puxem, um pegue de um lado o cromossomo, o outro pegue do outro, e eles puxem as cromátides irmãs para os lados opostos da célula. Pode acontecer de um dos lados desse cabo não funcionar. E aí, na hora de puxar o cromossomo, ele vai levar ele e leva a cromátide irmã dele junto. Essas cromátides elas tinham que se separar, mas elas acabam não se separando no processo da divisão celular. Então, ele puxa os dois juntos.
E aí vai ficar uma célula com um cromossomo a mais e uma célula com um cromossomo a menos. Se caso é a célula com um cromossomo a mais no par 21 fertilizar o óvulo, aí nasce uma criança com síndrome de Down. Aí um aluno me perguntou, professor, se duas pessoas com síndrome de Down se casarem e tiverem filhos, elas podem ter filhos normais? E existe, então, uma questão. Existem todas as possibilidades possíveis. Pode acontecer deles nunca conseguirem ter filhos, pode acontecer deles terem filhos com síndrome de Down, e pode acontecer deles terem filhos normais. Tudo é uma questão de probabilidade. A variação das possibilidades é imensa. Pode ser que um casal de síndrome de Down tente milhões de vezes ter filho e não consegue. Porque tudo depende de qual espermatozoide que vai fertilizar qual óvulo. Se no período da vida a mulher ovula um óvulo dito normal, que tem apenas um dos pares dos cromossomos, e o espermatozoide, que só tem um dos pares dos cromossomos, fertiliza, aí vai nascer uma criança normal. Agora, se for o caso de formar óvulo e espermatozoide, cada um com dois pares, aí já vai formar uma polissomia. E aí, na polissomia, vai haver aborto. A trissomia dá nasce, mas a polissomia vai haver aborto. Mas pode acontecer de fertilizar ou um espermatozoide ou um óvulo com um dos representantes e o outro com dois dos representantes e formar novamente uma trissomia do 21. E aí nascer uma criança com síndrome de Down. Em relação ao sexo, 90% das razões que fazem nascer crianças com síndrome de Down estão associadas à mulher. E 10% estão associadas a problemas no espermatozoide do homem. Então, olha só, observa aí. 90% dos nascimentos de crianças com síndrome de Down é devido aos óvulos das mulheres. E 10% está associado ao espermatozoide dos homens. E aí eu vou explicar para vocês por que isso está acontecendo. E essa trissomia do cromossomo 21, ela é uma característica que a gente chama ela de região crítica do Down. Aqui, nessa região onde surge um cromossomo a mais, existe um gene, que é o gene 21q22.2. Esse gene 21q22.2 é o gene chamado gene região do Down. E é aqui que vai gerar diversas das características que nós percebemos nas pessoas com síndrome de Down. Esse código aqui, ele representa muita coisa. Na verdade, é a localização que a gente pode estar aferindo de um cromossomo. Então, a gente diz assim, se eu fosse ler para vocês, seria da seguinte maneira. Então, aqui é a banda 2, da região 22, da cauda longa do cromossomo 21. Cauda longa porque você tem aqui no meio um centrômero, sempre o de baixo é a cauda maior, e aqui em cima é a cauda menor. Se fosse um P, seria a porção superior. Já como é um Q, é a porção inferior. E 21, porque é o cromossomo da região 21. E aqui, os cromossomos eles possuem algumas bandas, como se fossem impressões digitais, que representam justamente a localização dessa região. Mas isso não interessa para vocês, é só para termos de curiosidade. Essa região crítica do Down, ela vai estar associada a diversos tipos de prejuízos cognitivos. Dentre esses prejuízos cognitivos, nós podemos citar os canais de potássio que estão comprometidos. Olha lá, percebem por que eu fiz aquela aula para vocês explicando como funciona os canais de sódio, os canais de potássio, a bomba de sódio e de potássio. Por quê? Havendo um comprometimento nos canais de potássio, isso está associado a características voltadas a prejuízos cognitivos, que estão muito presentes na síndrome de Down. Estão associados também a prejuízos nos receptores do glutamato. Eu falei também para vocês sobre o glutamato. O glutamato,
ele é o principal neurotransmissor dos seres humanos. Ele é o neurotransmissor mais liberado nas fendas sinápticas. Então, há prejuízos na hora da gente receber esses tipos de receptores. Prejuízos nos receptores do tipo SIM2, da quinase, mini-brain. Então, isso tudo aqui são coisas que para vocês podem ser desconhecidas, mas são citações apenas para vocês entenderem o que essa região pode estar ocasionando como prejuízos cognitivos. E o motivo que leva 90% dos óvulos estarem com um cromossomo a mais e ocasionar a síndrome de Down é um modelo, uma teoria que nós chamamos de ovócito velho. Quer dizer o seguinte, mulheres acima de 35 anos de idade, os ovócitos vão sendo comprometidos os processos de divisão meiótica nesses ovócitos. Então, isso vai aumentar muito mais as chances de haver defeitos na divisão celular e o surgimento de crianças com síndrome de Down. É muito perigoso mães acima de 35 anos terem filhos devido a essa teoria que nós chamamos de ovócito velho. Então, as chances são muito mais altas. Ah, mas eu conheço alguém, uma mãezinha bem jovem que tem criança com síndrome de Down. Como eu falo sempre também para vocês, sempre existem as exceções. Mas eu sempre discuto aqui com vocês o que é mais comum, o que é mais possível de acontecer. Então, o risco de ter criança com síndrome de Down, ele aumenta muito, bastante, após os 35 anos de idade. Isso, se for ainda o primeiro filho, piora as considerações, ainda fica pior ainda. Quando a mulher faz a menopausa, existem testes que dá para a gente descobrir previamente determinados tipos de problemas e síndromes, e dentre eles tem a síndrome de Down. Então, a mãe já sabe que o filho vai nascer com síndrome de Down. Beleza. Aí vamos ver algumas características da síndrome de Down. Características físicas bem comuns vai ser o rosto arredondado, olhos em formatos de amêndoa, que a gente chama, e aquele olhinhos em formato de japonesinho, puxadinho, né? Manchas brancas na parte colorida dos olhos, nariz pequeno, crânio menor, uma face meio achatada, cabelos finos, lisos. Então, você não vai ver uma pessoa com síndrome de Down Black Power. Então, são cabelos com falhas, lisos e finos. O nariz é pequeno, é achatado, a boca é pequena, mas a língua é maior do que o normal. A boca é pequena, mas a língua é maior. Isso é um dos fatores que prejudica muito eles aprenderem a falar, por causa justamente do tamanho da língua em relação à boca. As orelhas, elas são mais baixas, o pescoço é bem curtinho, as mãos, elas têm falhas nas linhas. Nós temos aquelas linhas nas mãos, eles também têm um comprometimento nessas linhas. Em relação aos dedos, são curtinhos. Então, tem todas essas características. Então, boca pequena, língua comprometida, tem tendência à obesidade, tem baixa estatura e orelhas pequenas. Então, basicamente, são essas características físicas que estão associadas à síndrome de Down. Certo, gente? Basicamente, era isso que eu queria falar sobre síndrome de Down. Então, síndrome de Down tem um comprometimento muito grande no processo de aprendizado. Muito grande mesmo. Principalmente pelo fato de eles não poderem guardar a informação a longo prazo. Ensinar é um processo muito mais demorado e muito mais repetitivo do que o normal. Para uma criança normal que te deveria ensinar 3, 4 vezes, uma criança com síndrome de Down teria que estar ensinando a mesma coisa constantemente. Constantemente. Mas ensinar no período adequado, como eu sempre falo para vocês, naquela janela de oportunidade, é crucial para que uma pessoa com síndrome de Down possa ter independência, possa ter autonomia. É possível, sim, que uma pessoa com síndrome de Down tenha autonomia. Mas o que a maioria dos pais fazem, pelo menos é os que eu conheço, nasceu com síndrome de Down, já quer criar, como se fosse um bichinho, pro resto da vida, por debaixo da asa. E aí, não
faz com que aquela pessoa possa aprender, se desenvolver e ter a sua própria vida, que é criar para si. Então, acaba comprometendo a independência dessas pessoas.